Oi, pessoal, meu nome é Josiane Xavier e nós estamos no quinto episódio do nosso podcast Saúde Sem Fronteiras e o tema de hoje é a judicialização da saúde. Então, bem-vindos ao nosso podcast dedicado a explorar um dos temas mais complexos e pertinentes do sistema da saúde brasileiro, que é a judicialização. Se você já se perguntou como é que o indivíduo recorre à justiça para obter algum benefício da saúde, você está no lugar certo. Nós vamos tratar sobre isso hoje aqui no nosso podcast. E aqui em estúdio eu recebo a doutora Ana Cláudia Brandão. Seja muito bem-vinda, doutora. A doutora Ana Cláudia é juíza de direito aqui do estado de Pernambuco, né? É juíza do projeto piloto do CNJ, Justiça 4.0 na Vara da Saúde, Infância e Juventude. Também membro da Comissão de Direito do CFM, vice-coordenadora do Comitê de Saúde do TJPE, membro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, na cadeira número 49. E online temos a doutora Gleise Ellen Vicente, diretamente de São Paulo, que é advogada, pesquisadora de Direito Médico e Bioética na USP Ribeirão Preto, membro da Comissão de Bioética da OAB de São Paulo, pós-graduanda em Direitos Humanos e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz e artigos e livros científicos, e a doutora Dacilene Amorim, também advogada, farmacêutica, especialista em farmacologia clínica no Instituto de Pesquisas Hospitalares, Direito da Medicina no Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, em Portugal, certificada em farmacovigilância pela Universidade de Valladolid, na Espanha, Direito da Farmácia e do Medicamento no Centro de Direito Biomédico, também da Universidade de Coimbra, em Portugal. Doutoras, sejam muito bem-vindas ao nosso quinto episódio no podcast Saúde Sem Fronteiras. É um prazer tê-las aqui conosco nesse momento. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Então, pessoal, a gente tem que falar um pouquinho sobre a judicialização da saúde, que é um tema bem debatido atualmente, né? A gente encontra cada vez mais pessoas recorrendo à justiça para obter os direitos que existem dentro do SUS ou dentro dos planos de saúde. E aí, quando a gente se depara com uma situação onde tem um familiar doente, até mesmo nós, né, em um estado que a gente não consegue recorrer, precisamos judicializar uma ação para obter aquele direito que temos. E então, a doutora Daci, eu queria que a senhora conversasse um pouquinho com a gente sobre os desafios que são enfrentados pelos pacientes nessa busca, né, pelo atendimento no SUS, quando se deparam com essa recusa. Olá, tudo bem? Primeiro queria agradecer, cumprimentar as outras colegas que vão falar hoje e dizer que é um prazer poder estar aqui e parabenizar também você por essa iniciativa de trazer um tema tão atual, tão necessário para os seus ouvintes. Bem, antes de falar sobre essa questão do acesso direto, né, aos tratamentos, eu queria contextualizar um pouquinho para falar do SUS. O SUS ele foi criado em 1990, depois da nossa Constituição ali de 88, em que, pela Constituição, no seu artigo 196, traz essa garantia do acesso à saúde. Né? O SUS ele é um sistema público, é o maior sistema público de saúde do mundo e foi inspirado no sistema inglês, que é o National Health Systems, acho que é isso, o NHS, que foi criado em 1948. Então, veja, de 1948 até 1990 a gente foi no hiato, né, sem ter um sistema, né, público. O que a gente tem em comum com esse sistema, né, o Brasil usou esse sistema de modelo, é a universalidade e a gratuidade. Mas há algumas diferenças nesses sistemas. Então, o que eu quero trazer aqui, nós estamos falando de um sistema de saúde pública, que é o Brasil, com um país de grande extensão territorial, então nós já temos os desafios geográficos, né, do acesso, então é diferente, alguém que precisa de um médico, por exemplo, na região ali da Amazônia, vai chegar, vai ter acesso, às vezes, 1, 2, 3 dias depois, diferentemente de quem está aqui numa grande cidade, né, numa grande metrópole como São Paulo, que em 10, 15 minutos a gente, de repente, consegue ter acesso a um sistema aqui e ser atendido. Então, esse é um grande diferencial.
nós temos aqui o SUS baseado em 3 princípios, que é a integralidade, né, tentar atender o indivíduo como um todo, a igualdade, todos são iguais, então tanto faz, em tese é isso, né, rico, pobre, enfim, todo mundo teve o mesmo acesso à vacina, né, por exemplo, rico, pobre, enfim, o de todas as etnias, aqueles que estavam residindo no Brasil, não necessariamente aqueles que são brasileiros, e a universalidade, né. Então, se a gente for considerar que nós somos um país de grande extensão territorial e que nós já temos isso como um grande desafio, a distribuição, né, desses recursos no país inteiro, ela acaba sendo diferente. Por quê? Porque eu tenho recursos proporcionais à necessidade daquele estado ou município. E aí, às vezes, eu tenho mais verbas indo para São Paulo, menos verbas indo para outros estados. Isso, o que traz isso de diferença? Se eu tenho menor necessidade, menor quantidade de pessoas, é claro que eu tenho que mandar menos recursos. Mas, às vezes, eu não consigo, com aquele recurso, ter uma instituição, ter uma instalação de um hospital de grande, que atende grandes demandas de grande complexidade. Então, uma outra questão também que eu quero trazer é em relação à gratuidade, né? Aqui no Brasil, embora nós tenhamos desafios em relação ao fornecimento, né, ao abastecimento de medicamentos, os medicamentos são totalmente gratuitos. Diferentemente, por exemplo, de Portugal, em que se paga de 5% a 15% em relação ao valor do medicamento. Então, mesmo tendo um sistema de saúde, você paga pelo medicamento. Então, não é gratuito 100% aqui os medicamentos, a não ser aqueles de alto custo e de dispensa hospitalar, que são totalmente gratuitos, e os oncológicos também. Quando a gente vai para o modelo inglês, nós temos um pouco mais nós temos uma diferença. Lá também o medicamento é pago, ainda que um custo menor, né? Mas, independentemente do medicamento, se é o medicamento mais caro, mais barato, o preço cobrado é único. O valor em que o contribuinte de impostos, né, paga, ele é único. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que é muito fácil a gente criticar o nosso sistema de saúde, né, mas ele tem um diferencial que é a gratuidade em tudo que os outros sistemas não têm. Né? Então, agora vamos falar um pouquinho dessa questão dos desafios. Então, os desafios que os nossos residentes, porque aqui a gente tem o SUS para todo mundo, tanto faz ser brasileiros como não ser brasileiros, se você chegar numa instituição, você vai ser atendido, esse é outro diferencial, né? E aqui abrindo parênteses, eu estava estudando um pouco para fazer esse podcast, e olha que interessante, nós temos um sistema de saúde lá em Portugal específico para brasileiros, ou seja, tem tratamento diferente, né, se a gente for observar. Mas nós não temos, com muita facilidade, centros especializados, às vezes, em todas as regiões, com a distribuição geográfica igual. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, está muito próximo de nós conseguirmos ter, com uma parceria público-privada, um hospital especializado em doenças raras, né, doutora Gleise? A gente estava comentando sobre isso. E vai ser o primeiro do mundo. Olha que interessante, né? Então, a verba que vem para cá, os recursos, a economia, né, do Estado permite o desenvolver desse tipo de excelência em atendimento. Quando, na verdade, muitas vezes a gente tem lá no Nordeste, né, o teste do pezinho, que é um acesso gratuito a todo mundo, que não consegue ser efetivado, não consegue ser colhido, não consegue ser coletado dentro daquele prazo dos 30 dias. Então, um dos desafios que a gente tem, para além do desafio geográfico, do desafio financeiro, é a gestão. Nossa gestão, ela é muito diferente quando a gente fala de gestão de recurso público, né? Isso impacta em quê? No abastecimento do medicamento. Então, nós temos medicamentos de baixíssimo custo, que esse não deveria faltar, e acredite, falta, e temos os medicamentos de alto custo. Né? Então, quando a gente fala que o acesso ele tem que ser igual, ele tem que ser universal, ele tem que ser integral, a gente vem comentando sobre isso. Tá, mas esses princípios eles são aplicáveis a quem? Aplicáveis a quem tem uma doença cara, aplicáveis a quem tem uma doença barata, né? Quanto custa? Quanto custa isso? Então, para isso, o governo ele tem uma estratégia que aqui, para mim, não seria questionável se eu tivesse sempre os recursos suficientemente disponíveis
para esse abastecimento. Então, eu tenho aqui a lista de medicamentos federal, né, que a gente chama de RENAME, aquela lista de medicamentos disponíveis, cadastrados, homologados, que já passou, né, em tese, por todos os critérios de aprovação de admissibilidade, e temos a lista de medicamentos municipal. Então, quando você precisa de um medicamento, a primeira coisa que tem que saber é se o SUS tem esse medicamento. E o SUS, e aí consultar essas listas. Né? Então, quando a gente fala de oferta de produto, a gente tem que saber, primeiro, se tem nessas listas de medicamentos gratuitos, e dois, se esse medicamento está, se ele está disponível. O que é disponível? Se tem o medicamento na rede. Inclusive, tem uma lei agora, a 14.654/2023, que ela determina que seja publicizado a lista, o estoque de todos os medicamentos no Brasil. Até para a gente saber que política pública vai adotar, porque se eu tenho sobrando aqui, eu tenho faltando aqui, eu tenho que transferir esse medicamento daqui para cá, ou eu tenho que aumentar a oferta aqui. Então, por isso que são importantes, inclusive, os estudos farmacoepidemiológicos e farmacoeconômicos, que vão dizer qual é o medicamento que aquela população mais utiliza, que eu tenho consumos diferentes de medicamentos, né? E fazer uma gestão otimizada desses recursos, né? E tentar equalizar, permitindo que aquele que precisa de um medicamento para malária tenha o acesso, como aquele que precisa aqui do medicamento para hipertensão também tenha, porque são medicamentos necessários para ambas as populações com necessidades econômica e de tratamento diferente, terapêutica diferente. Então, esse é um dos desafios. A especialidade, né, para a gente saber qual é o diagnóstico, isso é uma verdadeira via cruz, quando você tem um paciente que tem uma patologia que não é uma patologia muito comum, né, e aí eu não estou nem chegando na rara, estou falando na comum, o acesso ao medicamento, e aí às vezes eu tenho uma especialidade, eu tenho uma característica farmacológica daquele paciente, que ele tem resistência ou não tem aderência a determinada terapêutica medicamentosa. E faz necessário que aquele paciente busque um medicamento que não tem na lista. Então, é preciso saber que esse paciente, não necessariamente, ele vai ser consumidor daqueles produtos que foram aprovados, porque nós temos características genéticas que divergem um do outro. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, doutora. Respondeu sim, doutora, perfeitamente. Inclusive, eu queria que a senhora até falasse se existe essa diferença, né, no atendimento para quem está dentro do SUS e quem está dentro do plano de saúde, por exemplo. Eu vou trazer uma informação que talvez seja surpresa para vocês, né? Às vezes, dependendo do local onde se está e que tipo de plano você tem, às vezes você é atendido em termos de primeira consulta mais rápido no SUS do que pelo plano de saúde. Então, isso vai depender. Não é regra, mas isso pode acontecer. Em relação ao tempo de atendimento do SUS, por exemplo, o que eu quero dizer é que não é uma característica, não é exclusividade nossa, ter um hiato grande entre a solicitação e o atendimento. Portugal, por exemplo, para demandas de baixa complexidade, está levando 2 meses para que você consiga ser atendido. Essa informação recente que eu peguei ali em janeiro, quando estive lá. Então eu falei, peraí, então a gente não é tão ruim assim, né? Nós não estamos tão mal assim, né? Então a gente acha que o nosso sistema ele é péssimo, e não é. Né? Nós temos atendimentos aqui que a gente conhece, por exemplo, do Hospital da Clínica, que ele muito se assemelha a um atendimento de extrema excelência, que ele atende o princípio do SUS com muito mais eficiência do que até o particular. Então, quando você tem um paciente, às vezes, tratado em determinadas unidades de atendimento vinculado ao SUS, ele é atendido na forma integral. Às vezes ele tem uma doença rara, mas ele tem um nutricionista ali, ele tem um psicólogo, ele tem um endócrino. Estão todos harmonizados para atender aquele paciente, né? Estão todos alinhados, diferentemente do que acontece às vezes no particular. Porém, a regra é que eu tenho um atendimento, um acesso muito mais rápido a determinados tratamentos por meio do plano de saúde do que pelo SUS. E aí, foi bem interessante que a BBC ela publicou uma matéria
e aí comparou dois pacientes com a mesma patologia, eles tinham um câncer na medula. E aí, o paciente que era atendido pelo plano, ele foi diagnosticado em 2017, fez o seu exame patológico, citopatológico, e em 10 dias ele estava tomando o seu medicamento oncológico. Por outro lado, uma outra paciente com a mesma patologia, com acesso somente ao SUS, foi diagnosticada em dezembro de 2012, mas só teve acesso ao primeiro medicamento em abril de 2013. Olha o tamanho do hiato. Para quem é um paciente oncológico, isso faz muita diferença, né? E esses estudos eles não são muito divulgados, porque a gente vai acabar trazendo a inoperância, muitas vezes, no nosso sistema, que precisa ser revisado do ponto de vista estrutural. Não adianta a gente criar uma política pública que não mexa na estrutura. Então, você tem realmente o sistema privado, que eu, às vezes, nem chamo de suplementar, eu chamo de complementar na prática, né? Porque ele não vem suplementar aquilo que está sendo oferecido, que é a proposta inicial. Ele acaba complementando e atendendo aquilo que, às vezes, essa demanda ela não consegue arcar. Então, nós temos uma diferença gritante, sim, principalmente quando a gente vai para casos de maior complexidade, que eu tenho um índice de mortalidade maior, em termos de atendimento, e isso faz com que esse paciente que é tratado na rede particular tenha uma expectativa de vida muito maior do que aquele que está sendo tratado na rede pública, e com a qualidade de vida muito melhor. Por quê? Porque ele não vai ter, o medicamento dele não vai faltar, ele vai buscar um medicamento mais especializado, às vezes esse aqui pega o medicamento, ele tem acesso àquele medicamento que está na rede, que não é tão individualizado para ele, né? Então, nós temos realmente aquele que tem um plano de saúde, ele está favoravelmente ele tem uma condição muito mais favorável à saúde do que aquele que não está. Tanto é que é o item, né? Acho que é o terceiro item de maior desejo do brasileiro hoje é ter um plano de saúde, né? Embora o plano de saúde chegue a custar até 50% da renda familiar. Olha que interessante, né? E isso nos diz o quê? Nós precisamos melhorar o nosso sistema público. Com certeza, doutora. Existe sim essa necessidade de melhorar o nosso serviço, né? Tanto é que a senhora fez uma observação em relação aos estrangeiros, né? Em Portugal, por exemplo, eu conheço portugueses que vêm para o Brasil fazer tratamento odontológico, porque a odontologia em Portugal tem um custo muito elevado. Então, eles já estão vindo para cá, tanto da Espanha também, para fazer esse acompanhamento odontológico aqui. E também brasileiros que querem ir para fora do país, fazem todo o atendimento médico e odontológico aqui. Antes de ir para lá, vai com tudo revisado para justamente não ter esse custo mais elevado lá na Europa ou nas outras regiões. Então, diante de tudo isso que a senhora trouxe para a gente, doutora Daci, a senhora acha que quando o paciente se depara com um momento da vida que precisa de um atendimento, tanto do SUS quanto da rede privada, e é negado aquele atendimento, seja pelo plano de saúde, ou seja por, de repente, uma quantidade de pacientes que supera aquela quantidade que o hospital realmente comporta, é necessário que seja ajuizada uma ação com auxílio de um advogado especialista, ou eu, como paciente, posso me dirigir e abrir essa ação sem essa necessidade. Bem, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que a gente tem que usar os dois sistemas com muita racionalidade e responsabilidade, porque senão os sistemas vão colapsar, né? Como eu disse, as operadoras elas precisam ter o seu sistema sustentável, mas agir também com boa fé, né? Porque eu usei uma frase e um colega falou em um evento que é verdade, que quando a operadora ela vai oferecer aquele produto, né, que é a cobertura, ele oferece um mundo maravilhoso, né? Eles colocam céu. E quando você precisa realmente, de repente ele te coloca para esperar na recepção do inferno. Eu usei essa expressão até. Bem, primeiro a gente tem que pensar se o sistema vai te atender na forma administrativa, né? Então a gente tem que esgotar a esfera administrativa. Se na esfera administrativa você não conseguiu ter o acesso e você teve o seu direito ali violado, por óbvio,
você tem ainda um recurso, que é o recurso judicial, tá? Essas demandas, elas são muito especializadas. Então, assim, algumas ações relacionadas à saúde podem ser ajuizadas no juizado especial. E na primeira instância, você às vezes nem precisa do advogado, mas ela é tão importante, essa inicial, a forma como você coloca as tuas informações e provas, né? Às vezes requer uma tecnicidade tão grande lá na frente que eu não recomendo que a pessoa faça diretamente, né? Porque ela vai precisar e depois a gente é meio complicado a gente fazer, mas se ela não tiver outro recurso, isso não é, né? Há esse direito dele fazer. Agora, quando a gente fala de demandas, que aí você tem algumas limitações, né? Demandas de complexidade, que eu vá entrar na justiça comum, eu preciso necessariamente do advogado, e aí eu falo muito especialista. E eu não estou puxando sardinha para o meu lado, mas até para o judiciário é complicado quando ele pega uma demanda que não é feita por um especialista. Ele dá muito trabalho para o juiz, porque falta documentos. Às vezes até, eu imagino que esse deve ser, às vezes, até o dilema da doutora Ana Cláudia. O fato é importante, moralmente deveria ser atendida aquela demanda, mas os documentos ali estão pobres. Como que ela vai, né, de repente, outro juiz vai vai analisar uma causa sem um documento importante como um relatório médico? Então, é importante, sim. Agora, eu confesso que a judicialização ela acaba trazendo uma desigualdade. Por quê? Aquele que consegue judicializar acaba passando na frente daquele que não consegue, ele ultrapassa a fila. Então, é injusto, mas é necessário. Então, a gente precisa remodular esses dois sistemas para que eles não possam, para que eles não colapsem. Mas eu não sei se a gente consegue manter aqueles princípios que basearam o SUS, né? Que é integralidade, igualdade, universalidade. Então, a gente vai ter que negociar o que a gente vai abrir mão para ter um sistema mais eficiente. Então, e será que isso é uma pauta para discussão hoje, por exemplo? Será? Ou será que a gente vai jogando e aí vai alocando os recursos de uma forma, conforme o judiciário? Hoje, o judiciário hoje é quem está gerindo a receita, né, vinculada, a receita nas verbas vinculadas ao sistema de saúde, em geral, a saúde no Brasil, sem ter a responsabilidade do ônus. Manda pagar 3 milhões. Não importa se o Estado tem aquilo no caixa, não importa se a margem da operadora é aquela, enfim. Então, eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem hoje. Que maravilha, doutora. Muito obrigada pela sua explicação, né? A sua explanação perfeita. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cobertura de medicamentos e procedimentos, né? Quando a gente também se depara com essa situação, um paciente transplantado, por exemplo, que precisa daquela manutenção daquele tratamento de forma periódica, né? Então recorre muitas vezes aos laboratórios dos estados do país para ter aquele medicamento quando ele é coberto pelo SUS. E aí, doutora Ana Cláudia, eu queria conversar com a senhora a respeito disso, né? E quais são esses critérios de inclusão desses medicamentos no rol da ANS e na Rename do SUS? Primeiramente, bom dia. Queria agradecer o convite, parabenizá-la pelo projeto, né? Muito legal, Saúde Sem Fronteiras, né? Então, já mostra a dimensão do tema, realmente não tem fronteira, porque a gente entra para todo lado e saúde Sim. é, antes de tudo, a nossa vida. Né? Eu costumo dizer que o direito da saúde interessa a todos, porque todos nós, humanos, somos pacientes. Sim. Né? Então, juiz, advogados, pessoas mais qualificadas, menos qualificadas, e aquilo que a doutora Dacilene falou, não é? A gente tem um sistema de saúde que deve atender a todos, mas eu gosto de pontuar também uma perspectiva de sustentabilidade. Né? Nós estamos falando de uma população de 213 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, quase 60 milhões são usuários de plano de saúde. E apenas isso é um dado até que me surpreende, porque como juíza da saúde, né, eu atuo tanto na parte do SUS como na parte da saúde pública, da saúde suplementar,
operadoras, demandas todos os dias, né? Sim. E apenas 0,5%, 0,5% dos usuários, dos quase 60 milhões, judicializam essa questão. Então, veja como é impactante a judicialização da saúde. Hoje, nós temos no Brasil 530 mil processos referentes à saúde, Brasil todo. Por sinal, tem o próprio Conselho Nacional de Justiça. Hoje eu integro o FONAJUS, né, que é o Fórum Nacional para a Saúde, na parte de juiz de direito. E o fórum, ele criou um painel de demandas de saúde. Quem quiser acessar, está disponível lá na internet. Você tem acesso em tempo real de todos os processos, por região. Cada tribunal tem quantos processos. E também o tipo de demanda, medicamento, tratamento, se é oncológico, se não é. Então, hoje você tem um painel fidedigno do que acontece no Brasil em relação à saúde. Então, você quer pegar algum dado, você entra lá agora, amanhã, certamente, já teremos mais processos, não é? E isso é muito bom porque isso significa transparência. Sim. E isso também pode mostrar o impacto dessa judicialização, né? E vem aí a pergunta que você fez, como é essa questão de medicamentos? Nós sabemos que nós trabalhamos com uma coisa chamada medicina baseada em evidência. Sim. O que é evidência? São estudos, são ensaios clínicos que obedecem etapas, não é? De começar testes em animais, para no final chegar em seres humanos, com todas as garantias que os seres humanos devem ter na pesquisa clínica. Então, só aí é que a gente vai ter uma incorporação, né? Se chama de incorporação. Hoje, a própria ANS faz audiências públicas para ouvir a população. Dizer assim, olha, vamos fazer a proposta de incluir tal medicamento? Então, hoje, a sistemática ela é muito melhor, mais eficiente e democrática. Para você ter uma ideia, um remédio oncológico hoje, se ele não for incorporado dentro de 60 dias, não houver um tratamento dessa questão, ele entra automaticamente. Então, veja como facilitou. Esse procedimento para incorporar um medicamento levava antes 2 anos. Eu acho até esse tema interessante, que é do direito farmacêutico, né, doutora Dacilene? Hoje a gente tem um direito à saúde tão específico que a gente ainda pode colocar a parte de direito médico, que vai estudar a parte do Código de Ética Médica, direito farmacêutico, direito sanitário, enfim, dentro do direito da saúde, ele é tão especializado que você consegue ter esses nichos menores. Sim. E quanto mais especializado você é, melhor. Né? Hoje a gente não consegue ter um conhecimento, saber tudo profundamente. A gente pode saber um pouco de tudo e muito de um pouco. Sim. Né? Com Então, é a especialização das diversas áreas. Então, existe esse procedimento para estar lá na lista do RENAME. Então, o oncológico, como é uma coisa mais grave, e vejam que paradoxo. A gente trabalha com o tempo do paciente, que é urgente. Isso. Né? Ela deu o exemplo aí de um câncer de uma leucemia. Sim. Leucemia, o tipo mieloide aguda, se você não entrar com medicamento imediatamente, o paciente pode morrer. Né? E você vê, por exemplo, a regra do SUS também para câncer de mama. Sim. Né? Eu acompanho uma colega que tem câncer de mama que é tratada pelo SUS. Ela passou 3 meses para conseguir um PET scan depois do tratamento que fez. Né? Então, veja, é o diferencial entre uma metástase, né? Das doenças sanguíneas nem se fala. Então, é a realidade. Então, a incorporação desses medicamentos tem todo esse procedimento. Hoje, eu repito, melhorou muito. Ele é muito mais ágil. Sim. Não é? Sendo que nós temos outro problema do lado. Uma indústria farmacêutica potente, com a publicidade enorme, com a influência nas nossas vidas. Né? Quem nunca olhou um medicamento para emagrecer, o Ozempic da vida? Sim. Quem nunca tomou Ozempic que você vai na farmácia e compra? Não tomou quem não tem dinheiro para comprar, porque é R$1.300, né? Para durar 3 meses. Então, mas quem nunca chegou numa farmácia e comprou um medicamento pela influência da mídia? E aí eu não falo só de medicamentos já conhecidos, não. Até vitaminas. Sim. Né? Ativa a memória, vitamina D, vitamina C, enfim, que às vezes você nem está com falta, não é?
Veja, a gente faz o exame, minha vitamina D tá normal, e eu compro lá o complexo vitamínico. Então, como o sistema vai incorporar todos esses medicamentos que vêm de uma indústria farmacêutica, né? Que, inclusive, tem medicamentos que não se sabe a longo prazo, não é? Que efeitos são esses. Eu falo, medicamentos que alteram, por exemplo, a genética. A gente tem um medicamento para doença chamada atrofia, não é? Espinhal, que se chama o Zolgensma, que foi incorporado agora. O SUS tem que fornecer esse medicamento. Ele custava 12 milhões de reais. Hoje ele custa 6. Né? Fora a aplicação, que eu até já peguei processos desse, e o orçamento do hospital para aplicar esse medicamento é 150 mil. A aplicação, fora os custos do medicamento e outros custos. Sim. Enfim, então, o SUS vem incorporando, né, esses medicamentos. Não é na velocidade que a indústria farmacêutica anda. Jamais será, a gente não vai conseguir acompanhar. E tem a questão de o SUS, tanto o SUS como as operadoras de saúde, não vão dar todos os medicamentos. Sem falar que nós temos, por exemplo, foi amplamente divulgado, médicos vendendo soroterapia. Soroterapia não tem comprovação científica. Então, a quantidade de coisas que a gente tem aí no mercado, né, que o mercado farmacêutico é bilionário, né, acho que a indústria farmacêutica deve ser a maior indústria do mundo. Né? Vocês viram que o fabricante Ozempic está tendo lucros astronômicos. Então, como incorporar esses medicamentos? Tudo que surge vai ser incorporado? Não. E tem mais. Tudo que o médico passa vai ser dado? Não. Porque aí veja o embate. Nós temos uma lei do ato médico que diz que quais são os atos privativos de médicos, além disso, que é uma discussão que está judicializada. Né? Por exemplo, botox. Quem pode colocar botox? Dentista coloca. Né? E já existe. Quem pode fazer sutura? Agora os enfermeiros podem. Então, tudo isso está judicializado. Porque pela lei do ato médico, só médico poderia fazer isso. Sim. E as categorias foram questionando na justiça e foram conseguindo, obtendo liminares. E tá esse salseiro, eu digo, no Brasil, não é? Ninguém sabe quem tem qualificação para quê. Né? E nós, pacientes, eu digo nós porque eu também sou paciente, ficamos no meio disso. Não é? E veja a situação. O tratamento que está tendo em São Paulo agora é aquele da CAR-T, né, que é uma edição. Você tira a célula do paciente, eu estou falando bem leigo, porque é claro que não é assim, como eu estou falando, né? Sim. Coloca lá, faz uma edição genética e devolve as células para o paciente. Principalmente na parte de câncer ligados ao sangue, né? Leucemia, talassemia, etc. E aí você vê no Fantástico, passou uma mega reportagem, um grupo de 5 pessoas, que 2 foram curados, um ainda está avaliando, e 2, a doença voltou. Então, veja, isso é um tratamento ainda que está em experimento. Sim. Mas temos demandas contra operadoras de saúde para custear esse tratamento. Por quê? Porque o paciente já tentou tudo e ele não quer morrer. Ninguém quer morrer. E a família também não quer. Então, a gente caminha até para uma obstinação terapêutica. E veja, o plano de saúde e o SUS vão fornecer esses tratamentos sem judicializar? Não vão. Não vão. E as pessoas judicializam, não é? Nós, do lado de cá, também ficamos numa posição. Você veja, você está com um laudo médico, que é uma coisa bem importante para quem trabalha na área, né? Eu não sou médica. Eu sou juíza e eu tenho que respeitar o ato médico. Se eu estou aqui com um relatório médico, que por sinal precisa ser muito bem feito, porque faz toda a diferença esse relatório médico numa ação, porque é o relatório médico que vai me guiar. Né? E o médico diz, olha, eu já tentei uma coisa que muita gente não faz. Quais foram as alternativas tentadas no SUS? Eu já tentei isso. Por isso agora que eu estou pedindo Y, porque eu já tentei tudo que o SUS me disponibiliza. Ou tudo que o plano de saúde é obrigado a fornecer. Todas as alternativas foram tentadas. E as pessoas não fazem isso. As pessoas judicializam e vão direto naquele medicamento, sem esclarecer o que é que foi tentado. Porque, a princípio, nós temos que fornecer o que é obrigatório para o Estado fornecer. E aí, doutora Dácio fez uma leve, assim,
crítica dizendo que o judiciário é o gestor, né? Somos, realmente. Mas, por outro lado, a situação, às vezes, veja o seguinte, o próprio poder público, às vezes, diz, olha, não deu tempo de fazer a licitação. Bloqueei. Então, é uma situação em que todos, de certa forma, o judiciário está interferindo, é inevitável, estou tirando um recurso de Zolgensma de 6 milhões de reais, estou tirando de algum lugar, estou tirando, para comprar aquele medicamento, né? Mas, por outro lado, tem medicamentos obrigatórios que o poder público não tem. Não tem por uma má gestão. E aí ele também fica cobertado pelo juiz. Por quê? Porque eu cumpri a ordem judicial. Não fui eu que tirei aquele recurso de um lugar e coloquei em outro. Foi o juiz. Então, tem o desconforto, o conforto também para quem descumpre. Não é? Porque ele fica acobertado pelo manto da ordem judicial. Ordem judicial, você já ouviu também, né? Ordem judicial não se discute, se cumpre, né? Então, pronto. Vamos lá e vamos bloquear. Vamos lá e vamos pagar o remédio. Né? Vamos comprar. E nem sempre, veja, eu estou falando aqui de demandas. As demandas que eu tenho, claro, alto custo. Medicamentos de alto custo são com a União, são na Justiça Federal. E aqui que a gente fica com o município e o Estado, a gente pega demandas de medicamentos que, inclusive, o STF vai definir quando é competência da União, quando é o Estado do município. Porque o SUS, ele é tripartite, né? Existe uma solidariedade entre esses entes. Mas os próprios entes brigam, porque às vezes um fornece um medicamento que acha que não era obrigação dele e não é ressarcido. Sim. Então fica aquela briga entre as três esferas. Vai? Todas em razão do aspecto financeiro. E o STF vai até decidir isso, que é uma coisa boa. Né? Quando é que é competência do município, até que valor ele vai determinar um valor. Até que valor é município, até que valor é Estado, até que valor é União, Justiça Federal. Que é uma coisa importante até na questão da competência. Né? Onde você vai demandar? Às vezes até a própria parte se perde. Né? Eu vou demandar na vara comum aqui, mas a competência, o remédio é muito caro. A competência, nesse caso, é da União. Tem uma lista também sobre isso. Tem uma lista, mas veja, se a pessoa não for especializada, o próprio advogado, ele nem vai saber que tem essa lista. Como eu já peguei vários processos em que a gente desloca a competência para a União, para a Justiça Federal. Então, até isso, veja, a especialização é importante até nisso, porque você vai direcionar a sua demanda já. Porque eu vou perder tempo? Porque isso é perda de tempo. Sim. E a gente está falando que tempo aqui é saúde, tempo aqui é vida. Né? Então, por que eu vou entrar com a demanda lá no Estado, quando ela já podia estar lá tramitando na União? E nós sabemos que o processo, ele é todo burocrático, tem todo um procedimento. As pessoas ficam angustiadas. Eu sei porque eu sofro isso todos os dias. Doutor, o meu bloqueio, doutor, o meu dinheiro, doutor, o tratamento. É o dia inteiro isso, é o dia inteiro, porque ninguém quer esperar. Esperar significa sofrer. Esperar significa dano à saúde. Então, o tempo aqui é tudo. E nós sabemos que a medicina não anda no mesmo ritmo do direito. Então, todo esse problema, esse medicamento, como você perguntou, ele tem um processo de incorporação que, como eu digo, melhorou muito. Eram 2 anos que levavam. Imagina, um medicamento novo de ponta para tratar um câncer, levar 2 anos, o paciente morreu. Né? Ele não chegou a ser beneficiado. Então, é todo aquele procedimento. Mas nós precisamos nos calcar, nos fundamentar numa medicina baseada em evidência. Né? Então, brinquedinho de internet, fórmulas milagrosas, vai emagrecer em 28 dias. Né? Tem obesidade mórbida, vou tomar um medicamento que o Estado vai fornecer porque ele está prometendo me emagrecer em 28 dias. Como? Oi? É verdade. Não tem como, um sistema não aguenta isso. E aí nem público, nem suplementar. Exatamente, doutora. E aí a senhora acabou respondendo uma outra pergunta que era em relação justamente aos medicamentos que são prescritos pelos médicos, se todos são cobertos pelo SUS, né? Como a senhora falou, que nem todos. Né, são... Isso. E nós nos deparamos com essa questão do ato médico que eu falei. É um princípio da medicina, que quem trata o paciente é o médico dele. O médico tem autonomia para passar o melhor tratamento. Mas as pessoas não entendem que o médico ele também tem responsabilidade. Sim. Né? Um médico que está passando soroterapia para o paciente dele, será que ele realmente está cumprindo o código de ética médica? Né? Então, agora veja a posição do juiz.
Como eu vou questionar isso? Eu também preciso ter uma formação de informação. E aí a gente hoje tem o chamado NAT, juiz, que é o Núcleo de Apoio Técnico, que é um núcleo formado por farmacêuticos e médicos, que nos dão, emitem, eu não vou nem falar parecer, porque não é, eles não são peritos. Eles são internos do judiciário, eles emitem notas técnicas sobre os medicamentos. Não é? Ele vai analisar o que o médico prescreveu e vai dizer, olha, a gente não fornece esse medicamento porque nesse caso aí não é indicado esse medicamento. Não é? O que o SUS indica, os parâmetros do SUS, é esse. Não é? E a gente ainda, veja a posição que o juiz ainda fica, né? Porque ele está com o laudo médico do paciente, dizendo que para aquele paciente, outra coisa que se trabalha muito na Europa é uma medicina cada vez mais personalizada. Cada corpo é um corpo. Sim. Não é? Então, veja, a gente pode ter a mesma doença e o meu tratamento ser diferente do seu. Então, Exatamente. se a gente não tem a nossa impressão digital é irrepetível, imagine o nosso DNA, né? Pois. Então, tem uma série de nuances dentro de uma medicina altamente personalizada. Como você se limitar só àqueles medicamentos que são, vamos falar assim, universais, enquanto a pessoa precisa de um tratamento específico, aí você vai dizer, e como o juiz vai fazer? O laudo médico é todo diferencial. Todo diferencial. Porque a nota técnica do NAT-JUIZ, ela é uma nota auxiliar, mas ela é muito mais genérica do que um laudo personalizado para o paciente. Então, é até uma dica, né, que eu faço para ajudar o judiciário. Esses laudos precisam ser laudos muito bem elaborados. E com seriedade e responsabilidade. Porque o médico não pode estar passando tudo quanto é coisa, de repente, porque ele vai ser beneficiado com alguma publicidade, alguma coisa dessa, algum ganho indireto, que vai pôr em risco a própria saúde do paciente. E veja, a gente pensa que não passa, mas passa soroterapia, passa uma grande reportagem no domingo, acho um retrasado, sobre a quantidade de médicos que estão passando essa soroterapia, que é um valor caríssimo, e que pacientes deixam, às vezes, de fazer os tratamentos convencionais para ir nessas fórmulas milagrosas. Não é? Que eu acredito que beira o charlatanismo. Sim. Não é? Beira até o crime. Sim. Não é? Porque você passar para um paciente um tratamento que você sabe que não é eficaz, que não é reconhecido, veja bem, ainda tem mais esse acesso. Qualquer paciente, e aí eu até recomendo, qualquer pessoa, procura saber no Conselho Federal de Medicina, se o Conselho Federal de Medicina aprova aquele tratamento, mas já é um norte. Sim. Já é um norte. Não é? Porque é o órgão que está lá também analisando a questão da ética médica. Vê também na ANS, vê também na Anvisa, Sim. não é? Porque eu sei que é o desespero da saúde, mas nesse momento eu acho que as pessoas precisam se acalmar, Sim. as próprias famílias, e dizer, olha, vamos ver o que é que tem de medicina baseada em evidência. Não é? Claro que eu sei que a pessoa que é atendida pelo SUS mal consegue, às vezes, ser atendida. Eu dei o exemplo aqui de um PET scan que demorou 3 meses, um tratamento de quimioterapia que tem que começar em 30 dias para o câncer de mama. Ele começa em 4 meses, às vezes. Então, assim, é uma lei, né? E nem essa lei, às vezes, é cumprida. Então, sei que temos muitos desafios que a pessoa está desesperada e a pessoa vai seguir. Eu digo assim, o pessoal fala que juiz se acha Deus, né? Eu digo não. Juiz se acha Deus e o médico tem certeza. Né? Então, assim, e eu sei porque eu também sou paciente. Quando o médico diz uma coisa a você, eu nem tanto, porque como eu sou do direito da saúde, eu vou cascavilhar. Mas, normalmente, você vai dizer, meu Deus, é isso, e eu vou correr atrás desse tratamento. Não é? Então, é uma questão muito sensível. Infelizmente, né, doutora? E aí a última, existe a diferenciação nessa cobertura de medicamentos de acordo com a doença que o paciente tem? Você fala assim... a mesma se for, dependendo da doença que um paciente tem, a doutora Dacia fez a citação, se existe essa diferença de cobertura, dependendo da doença. Por exemplo, do SUS ou do da... Existe porque, por exemplo, até equipamentos. Hoje você tem, por exemplo, cirurgias por robótica, né, na área privada, que são cobertas por planos, e que nem sempre aquela máquina está lá no SUS.
Não é aqui em Pernambuco mesmo, eu vi uma notícia que estavam comprando não sei quantas máquinas para fazer mamografia, ampliando. Porque, veja, até se você tem poucas máquinas, o agendamento vai demorar muito. Sim. Não é para atender muitas mulheres. Como é que fica isso? Então, até a questão de equipamento influencia. Mas você vê no SUS, não estou dizendo que os planos pagam, não. Sim. A gente tem muitas demandas de realmente de avanços, né, de cirurgia com robótica, que os planos não querem custear. A gente tem discussão sobre isso, mas a tecnologia não é a mesma. Nós sabemos que a Sim. tecnologia que está disponível na rede privada não é a mesma que está disponível no SUS. Embora, veja, nós temos transplantes, vacina, que todos usam o SUS, mesmo tendo um plano de saúde. Não é? Então, o SUS é realmente universal. Não é? Sim. O SUS é gratuito, o SUS é integral. Mas sabemos que a administração pública é diferente de uma empresa privada. Não é? Totalmente diferente. Então, as tecnologias de ponta chegam na rede privada, sim. Não é? Tanto que todo mundo só quer ir para o Einstein e para o Sírio-Libanês. Por que será? Não é? Os 3 hospitais brasileiros que figuraram nos melhores do mundo foram o Sírio, o Einstein e o Hospital das Clínicas de São Paulo. Os únicos 3 que figuraram no mundo. Então, todo mundo quer ir para lá. É verdade. Não é? Todo mundo quer a melhor Com tecnologia. certeza. Então, doutora Gleise, a senhora que trabalha com as questões das doenças raras, né, eu queria que a senhora conversasse um pouquinho com a gente sobre essa manutenção dos pacientes que estão com doenças raras, né, as crônicas, a relação entre cuidados paliativos, quando deve ser acessado os cuidados paliativos. Bom dia, primeiramente, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Igual a doutora Ana Cláudia falou, a saúde ela não tem fronteiras e o seu podcast é muito multidisciplinar, né? Isso é bem interessante. E já pegando o gancho do Hospital das Clínicas, ele é o mundo ideal, né? Esse lugar ele é maravilhoso, referência aqui na América Latina, de todos os tipos de tratamento e até acesso ao prontuário. Você tem aqui na palma da sua mão o prontuário inteiro, o paciente consegue ter acesso. Eu fui fazer exame de sangue semana passada, no mesmo dia, o resultado foi pronto. Então, assim, é uma coisa surreal, uma utopia quase, né? E eu sempre falo que eu acho que no Brasil inteiro, cada região deveria ter um HC. Eu acho injusto uma pessoa sair lá do Amazonas, sair de Pernambuco para poder ter a chance aqui. Isso devia ser mais integralizado para as pessoas. E na questão da hierarquia do SUS, é também importante ressaltar que quando o paciente vai buscar um tratamento, muitas vezes ele já está em um estado crítico e vai direto na emergência. Então ele vira um paciente de emergência. Fica mal, vai para a emergência. Fica mal, vai para a emergência. E ele não consegue ter um acompanhamento contínuo. Então, na minha opinião, uma sugestão que eu tenho para esses pacientes é conhecer a sua atenção primária, o seu postinho de saúde da sua região, você mostrar para o SUS quem é você, porque o posto de saúde, ele é a porta de entrada do SUS. É ali que você vai ter o primeiro contato, que você é chamado de atenção primária. Então, nessa atenção primária, se descobre que o paciente tem uma doença um pouco mais complexa, aí tem a atenção secundária, que aí trabalha juntamente com a primária. E depois a terciária, que é a alta complexidade, que é, por exemplo, o Hospital das Clínicas, ou nossa região, o Hospital de Clínicas de Forte, para atender esses pacientes. E isso é bom, o paciente fazer esse caminho, que ajuda no judiciário na hora de pedir medicamento. Porque a gente vai mostrar todo o caminho que esse paciente percorreu dentro do sistema, para ele conseguir alcançar esse medicamento e comprovar o porquê que ele precisa disso. Porque no SUS, a gente tem uma questão muito interessante que foi debatida no tema 500 do STF, Supremo Tribunal Federal, que versa sobre o acesso a medicamentos sem registro na Anvisa. Por quê? Já nesse tema é elencado que quando a gente vai demandar com medicamento que não está registrado na Anvisa, a competência da União, que ele tem que fazer essa fiscalização. E são 3 critérios para esse paciente conseguir esse medicamento, que não tem o registro. Primeiro, esse medicamento ele já teve pedido junto à Anvisa, esse pedido está embora. O segundo requisito é que o paciente consiga esse medicamento
Se ele não tem um pedido, ele está registrado em uma agência de grande renome, por exemplo, a FDA. E o terceiro requisito, a inexistência de substituto terapêutico aqui no Brasil. Então, por exemplo, se não tem um outro medicamento que tenha um registro que substitua esse tratamento, aí ele, em tese, não poderia acessar essa inovação. E isso só se consegue por meio do judiciário. E aí, falando sobre a questão dos cuidados paliativos, que é o que mais atinge esse tipo de população, doenças raras e crônicas, é interessante a gente trazer aqui uma resolução 41 de 2018, que versa sobre as diretrizes do cuidado paliativo. Aí eu fiquei pensando assim, como assim diretrizes, né? Como que faz um protocolo se cada paciente é único? Então eu fui estudar essa resolução, ela fala que tem que ter um projeto terapêutico singular. Isso é interessante, porque aí você consegue alcançar a particularidade de cada paciente. E, além disso, essa resolução, ela fala também sobre a questão espiritual do paciente e da família. Então, assim, é uma questão que aborda todo esse emocional, porque a gente sabe, né, a OMS já elentou que a saúde ela não é apenas a ausência de enfermidade, né, o bem-estar tão completo. Então, eles pensam também essa resolução na questão da família desse paciente. E também trazendo, a resolução ela fala sobre isso, da afirmação da vida e a questão da morte como um processo natural. E aí eu até anotei uma frase de Hipócrates, que eu achei muito legal para a gente falar aqui, que é curar quando possível. Se não for possível curar, aliviar quase sempre. E se não for possível aliviar, consolar sempre. E aí, depois dessa resolução de 2018, que ela versa sobre esse cuidado, e ainda mais fala que esse cuidado paliativo tem que ser precoce, porque não é só sobre finitude, é sobre o paciente ser crônico, e ainda nas considerações da resolução, ela fala que a população do Brasil está ficando envelhecida, e junto com esse envelhecimento, a gente acaba adquirindo algumas doenças e elas são crônicas, então essa população também precisa desse cuidado. Tinha essa resolução, só que não tinha aplicabilidade, não tinha política pública. E agora, no final de 2023, isso é muito recente, então acredito que ainda nem tem essa articulação toda, foi criada a Política Nacional de Cuidados Paliativos, 729 de 2023, é muito recente. E qual que é a ideia? Criar equipes multidisciplinares no Brasil inteiro, um total de 1.300 equipes, para fazer esse cuidado com o paciente. O interessante é que essa atenção que eles falam sobre cuidados paliativos não é só em âmbito hospitalar, é em toda a rede de atenção do SUS, seja ela primária, secundária e terciária, inclusive nas unidades de emergência, para ter essa equipe e conseguir dar esse suporte para os pacientes. Só que ainda está tendo essa articulação da questão da questão das verbas, como é que vai ser articulado, vai ser transferido entre União, Estados e municípios, mas aí a gente sabe que cada lugar tem a sua forma de adesão e a sua realidade, então isso tudo está sendo trabalhado. E o interessante dessa política nacional é que ela cita a criação da cultura de cuidados paliativos, que ainda não tem, essa falta de conhecimento também das equipes e tudo mais, trazer essa cultura, essa implementação do SUS. Ela está começando agora para ter esse acesso, porque a gente sabe que lá no artigo 6 da nossa Constituição fala que a saúde, ela além de ser um direito fundamental, é um direito social também. Que é o artigo 196, igual a doutora Daciane trouxe, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E além disso, a gente sabe que é um direito humano também, elencado lá no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E além disso, né, teve um estudo que mostrou que o Brasil, ele não é um país muito bom que lida com essa questão sobre os cuidados paliativos. Primeiro, porque sempre falava sobre finitude, e não é só sobre isso. E fizeram um estudo, e o Brasil ficou em uma posição muito ruim sobre, se eu não me engano, eu não vou lembrar, é o terceiro pior, de trás para frente, foram 81 países pesquisados, e o Brasil ficou numa posição ruim. Então, se a gente tem o SUS, e a gente consegue ter essa equipe multidisciplinar, implementando essa política, isso consegue ajudar em toda a questão. Porque o que eu vejo muito na questão do SUS é que se você não tem uma diretriz, se você não tem uma política, eles não vão fazer. Não tem como.
Então, primeiro a gente tem que pensar no executivo, como é que vai ser articulado. Aí depois que a gente tem esse protocolo, essa política nacional, a gente chega lá na doutora Ana Cláudia, mas tem aqui, ó, a lei tem aqui, o município tem que cumprir, não está fazendo. Ali, quando é judiciário, ele ajuda a gente nessa questão, e eu ouvi uma frase uma vez muito interessante, do ativismo judicial. Ele ajuda nessas demandas. Às vezes, quando a gente tem muita demanda sobre o mesmo assunto, igual o tema 500 que a gente elentou, às vezes o medicamento não está registrado, mas o paciente tem doença rara, e doença rara, às vezes, não tem muito pouco baseado em evidência. Como que a gente resolve? Aí esse tema chegou lá e foi criado essa questão de a gente conseguir ter esse acesso. Mas, de maneira geral, é isso. Eu achei interessante, doutora, a senhora mencionar, né, sobre a resolução dos cuidados paliativos. Quando a gente fala de cuidados paliativos hoje, anteriormente, mas hoje a gente tem um pouquinho mais de informação. E aí as pessoas sempre associam os cuidados paliativos a quem tem câncer, né? E não é dessa forma como a gente aprendeu, né? Agora está modificando. E os cuidados paliativos ele é para toda doença que ameace a vida. Então, quando se tem uma doença rara, que ela precisa da manutenção da vida, não é prolongar a vida, é justamente fazer com que a vida siga o seu curso natural, né? Mas existe a manutenção. Qual o tipo de manutenção que pode ser feita? A medicação, as terapias, né? A equipe multiprofissional ela vai atuar, inclusive, na estética paliativa também. A gente tem a estética paliativa que atua justamente com a questão das massagens, a questão do acolhimento, o acolhimento não somente para o paciente, mas também para a família que precisa, que estão enlutados, né? Existe o processo de luto, né? Não só do paciente, o paciente passa pelo processo de luto, a família também e a equipe profissional também passa por esse processo de luto. Então, existem várias pessoas envolvidas nessa questão e, infelizmente, ainda é um tabu falar sobre finitude. Mesmo em pleno século XXI, nós ainda temos dificuldade para lidar com a finitude, né? Não é algo que a gente conversa habitualmente. Então, eu sou aluna de especialização de cuidados paliativos da UPE e a minha equipe é uma equipe multiprofissional, né? Então, temos psicólogos, médicos, enfermeiros, eu como esteticista, a única esteticista paliativista daqui de Pernambuco. Então, a gente fala muito sobre isso, sobre a finitude, a gente enxergar de uma maneira diferente. E depois que eu ingressei nesse curso, eu passei a ter uma visão diferente de tudo, da vida, da finitude, e lidar melhor com a finitude é algo importante que a gente precisa realmente pensar. Então, eu achei bem interessante quando a senhora trouxe esse conteúdo para nós. Muito obrigada por relembrá-lo, né, dessa importância maravilhosa. Então, doutoras, eu agora tenho um espaço, né, pelas perguntinhas que os nossos alunos os universitários mandam para nós, né, lá ou no direct da nossa página do Saúde Sem Fronteiras podcast, ou pelo nosso e-mail. Então, eu selecionei aqui algumas perguntinhas e vou direcionar uma para cada uma de vocês. Tá ok? Doutora Gleisi Ellen, quais são os tipos mais comuns das demandas judiciais na área da saúde? Então, pesquisando aqui a tabelinha do Fornajus, né, que é muito interessante e traz todos esses dados, igual a doutora Ana Cláudia elencou, as questões que são mais demandadas é medicamento, exames e aplicação de próteses, inserção de próteses. Esses três são os que estão disparados, assim, quando a gente vai entrar no judiciário. Mas aí tem questão de conseguir leitos, procedimentos menos invasivos e tudo mais. Só que os três mais procurados são esses. Ok, doutora Ana Cláudia, os principais impactos da judicialização da saúde para pacientes, profissionais e gestores? O principal impacto é o financeiro, né? Doutora Daci falou muito bem aí, a gente acaba interferindo, né, no orçamento. A gente sabe que todo o dinheiro público, ele tem uma destinação na lei orçamentária, é uma coisa muito bem definida e restrita, não é? Porque a parte tributária é exclusivamente guiada pelo princípio da legalidade. A despesa tem que estar prevista, sob pena até de configurar um crime de improbidade administrativa. Então, esse impacto
ele é nefasto para a saúde. Tanto para as operadoras, não é? Porque você tem uma gestão de recursos. Sim. Então, você está, como a doutora Daci falou, estamos sim interferindo. Não deixa de ser uma interferência. Na prática, a palavra é essa. Né? Tira dali e compra esse. Tira dali não, porque a ordem da gente, a gente não manda tirar de lugar nenhum. A gente arranje, tire de algum lugar. Não é? De onde você vai tirar não me interessa. Você vai tirar de algum lugar e pagar. Do mesmo jeito é numa empresa privada. Não é? Você vai tirar o recurso X para pagar isso aqui, a demanda judicial. Embora, veja, nós temos aí notícias de que as operadoras continuam com lucros, não é? E a judicialização é um dado que me impressionou muito, é de que só é de 0,5% dos usuários. Que até me assustou, porque eu fiquei pensando, meu Deus, e eu não tenho um dia de paz. Imagina se mais pessoas resolvem judicializar. Porque esse processo é um processo demorado, porque não é, às vezes, veja, você concede uma tutela. Sim. E, às vezes, a própria operadora não cumpre adequadamente. E fica aquela discussão. Não é? O paciente dizendo... Às vezes, até a gente está tendo isso muito no autismo, aqui em Pernambuco. Não é? A clínica que é ofertada pela operadora de saúde, às vezes, não atende ao que a família ou ao que o médico esperava. E aí as pessoas não querem aquela clínica credenciada. Querem fazer numa clínica particular. E fica essa discussão interminável. Isso são decisões judiciais. Vai para lá, fala um, vai para o outro, fala outro. Tem clínica, a clínica realmente cumpre, não cumpre. E vai bloqueio. E esses processos acabam requerendo a tomada de atos processuais quase que diariamente. Sim. Né? E fica esse negócio, um jogando para o outro, né? A gente tentando cumprir, as pessoas no meio precisando do tratamento. E é uma angústia geral. Às vezes as pessoas pensam assim, o juiz não está nem aí. Mas nós estamos sim, né? A grande maioria é muito preocupada com essa demanda de saúde. Nós temos grupos de magistratura, nós temos comitês de saúde. Os assuntos de saúde são, sim, corriqueiros, são discutidos. Nos grupos de magistrados, a gente vive tirando dúvida, vive também disseminando, né, divulgando o nome de médicos ou de outros profissionais, médicos, advogados, que estão atuando com demandas predatórias, que ainda tem isso. Não é? Então, a comunicação hoje é muito mais fácil. Sim. Né? É um dos benefícios. Mas o impacto realmente é ruim. O ideal seria que a gente pudesse conciliar mais, né? Que é uma meta também do CNJ. É um prêmio de qualidade que os tribunais vão ganhar se conseguirem fazer conciliações em saúde. É um grande desafio. E essa conciliação seria muito boa, não só para o poder público, não é? Claro, naqueles casos que ele realmente está obrigado a fornecer, os outros eles vão ter que judicializar mesmo. E também para as operadoras, até para gerir. Olha, a gente vai ter que pagar isso aqui, mas vamos ver como é que a gente vai fazer da melhor forma, né? Sem bloqueio. Vamos sentar aqui com a administração e ver de onde a gente vai tirar esse recurso para pagar aquilo. Então, o nosso grande desafio hoje, ele é pré-processual. É não deixar judicializar. É muito difícil. Mas estamos nos empenhando para isso. Se Deus quiser, vamos conseguir, né? Tomara. Doutora Dacilene, a última para a senhora. Quais são as possíveis soluções para reduzir justamente essa judicialização na saúde e garantir esse acesso equitativo a esses serviços de saúde que precisamos? Vamos lá, Fer. Olha, essa é a pergunta com resposta de milhões, né? Eu acredito que não existe uma fórmula única, porque a gente não tem ideia, a gente não tem um diagnóstico pronto, preciso. Mas eu penso que algumas medidas a curto, médio e longo prazo precisam ser tomadas e elas têm que ser efetivas. Eu, como gestora, eu começaria, por exemplo, para reduzir a judicialização na base, né? Primeiro, passar a exigir dos conselhos um pouco mais de fiscalização na atuação dos profissionais que ali estão sob sua responsabilidade. Aqui eu não estou falando só do Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal, estou falando de farmácia também, estou falando da própria OAB.
Tá? Então, nós temos o advogado oportunista, às vezes a gente tem um profissional oportunista, temos o paciente oportunista, então a gente tem que trazer essa consciência de que o sistema vai colapsar se a gente não tiver o uso racional disso tudo. Em segundo, nós temos até agora aprovado uma política, uma lei agora que incentiva o uso racional do medicamento. A gente sabe que o impacto sobre os medicamentos, em qualquer estrutura, é o maior custo. O custo com medicamento e tecnologia são os custos maiores. E a gente precisa proporcionar um ambiente seguro para o uso do medicamento. Então, o uso racional do medicamento deveria ser um mantra para todos os profissionais, inclusive para o judiciário. Recentemente, eu até mandei uma proposta de uma emenda, não é uma emenda, doutora, me ajuda, por favor, deu um branco aqui, mas do enunciado aqui, em que eu proponho que três pressupostos sejam utilizados antes do deferimento de uma determinação, antes do deferimento de uma liminar, uma determinação judicial de fornecimento de produto. Uma delas é o consentimento do paciente, né? Para ele saber que aquele medicamento está sendo utilizado fora de uma regra, por exemplo, quando a gente fala de off-label. Né? Em segundo, que o médico apresente evidências científicas robustas na prescrição de medicamentos fora de bula. Né? Porque hoje a gente tem 50% de todo medicamento que é utilizado no mundo é utilizado fora da sua forma usual. Então, quando a gente tem uma otimização, a utilização do medicamento, que é o produto que traz maior impacto em relação aos custos relacionados à saúde, nós vamos ter uma redução do seu consumo, nós vamos ter o melhor alocamento desses recursos que a gente teria, enfim. A segunda coisa que eu faria é fortalecer a saúde primária, né? Não mais no sentido hospitalar, no ambiente hospitalar, mas trazer as farmácias, trazer a responsabilidade, os profissionais que estão nas farmácias, que eu estou chamando a responsabilidade dos farmacêuticos, para atuarem de forma mais efetiva. Porque se eu tenho um paciente que vai na minha farmácia e esse paciente ele tem um tratamento, por que não, se essa é a proposta da minha formação, se esse é um ato privativo meu, a dispensa de um medicamento de forma responsável, acompanhar aquele paciente, direcioná-lo para uma instituição de saúde, quando ele realmente tiver cumprido todo aquele tratamento e não abandonar. Então, eu acho que a gente precisa de uma atuação multidisciplinar, precisamos mudar. A mudança na saúde tem que ser estrutural. Nós temos normas muito boas, nós temos aplicabilidade, mas nós não temos efetividade, porque nós não temos uma governança contínua sobre tudo isso. Então, não é fácil, mas eu acho que se outros países têm resultados melhores, a gente poderia melhorar os nossos resultados também. Né? Eu acho que às vezes a gente está muito centralizado para algumas coisas e muito descentralizado para outras coisas e a gente se perde nisso aí. Então, essas seriam as minhas, ali a curto, médio e longo prazo, algumas sugestões Maravilha, o papo está tão bom que a gente perde até a noção do tempo. Antes da gente encerrar rapidinho, doutora Ana Cláudia, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do seu trabalho, desenvolvido assim com excelência, né, sobre a fertilização. Que ela foi um projeto, um trabalho de doutorado, gente. É maravilhoso. O livro Filhos para a Cura, maravilhoso, da doutora Ana Cláudia Brandão. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua obra-prima para a gente. Esse aqui é a gente que escreve livro, trata o livro da gente como filho, Sim. né? É o meu segundo filho. Eu tenho um livro de reprodução assistida que foi do meu mestrado. E esse foi o objeto da tese de doutorado, né? Já que a gente está falando aqui de medicamento, não é? Usam essa terminologia, bebê medicamento, porque, inclusive, na capinha do livro, não é? Ele está assim, um bebezinho dentro de uma cápsula. Porque é o filho que nasce normalmente nas doenças sanguíneas, como leucemia, beta-lacemia. E ele nasce para ser um doador de célula-tronco do cordão umbilical, né? Em tese, um procedimento que não é invasivo, indolor, para o irmão, não é? Que já está com alguma doença e que não tinha nenhuma outra forma de tratamento, nenhuma alternativa. É bom frisar isso. Não é? Não havia alternativa, não há doador compatível. Não é? O procedimento é um procedimento que requer urgência, com risco para a vida
da criança, e aí os pais decidem selecionar, fazer uma fertilização in vitro. Hoje a medicina já evoluiu tanto que você pode conseguir selecionar um embrião que é 100% compatível. Então, ainda tem a discussão, né? E os restantes? Vão ser descartados, né? Porque você quer aquele bebê que vai salvar o outro. Então, você vai selecionar um embrião 100% compatível, vai implantar, o menino vai nascer, a criança vai nascer e vai ser a doadora para o outro. E aí tem muitos questionamentos, principalmente éticos. Não é? Porque hoje, eu digo, o nosso desafio hoje da biotecnologia, da bioética, do biodireito, não é mais o que nós podemos fazer. Sim. O homem pode fazer tudo. Mas se devemos fazer. Hoje, o nosso desafio é ético. Simplesmente ético, porque a biotecnologia não para. A gente está vendo chips, não é, na cabeça das pessoas que estão lendo pensamentos, mãos biônicas, pernas biônicas, próteses para tudo. Sim. Não é? Transplante com coração de porco, não é? Geneticamente modificado, enfim, não tem limite. A gente não vai parar o limite da biotecnologia. Mas a humanidade vai precisar dizer o seguinte: vamos proteger a dignidade humana. Sim. Esse é o desafio. Eu digo, por isso que a bioética hoje ela é mais do que necessária. Né? Hoje eu digo, nosso desafio é ético. E esse tema ele desperta isso. Será que é ético? Será que fere a dignidade humana você fazer um ser nascer para o outro, salvar o outro? Você vai dizer, mas o motivo é nobre. É a saúde e a vida. E a vida do outro? E a autonomia? O que significa a autonomia de uma criança? Que ela é gerida pelos pais. Não é a vontade dela, ela não tem vontade. É verdade. Então, tem todos esses Muitas aspectos. questões, né? Recomendo a leitura, hein? Olha, Estou deixando esse exemplar aqui para você. Muito obrigada, doutora Ana Cláudia. Tá bom? Esse aqui é o meu, viu, gente? Eu vou lê-lo. Maravilhoso. Muito obrigada, doutora Ana Cláudia. E espero aí o feedback. Com certeza. E aí, agora, eu vou precisar encerrar esse nosso episódio de hoje, episódio 5, né? Agradecer as minhas convidadas maravilhosas, doutora Ana Cláudia Brandão, muito obrigada pela presença, doutora Gleisiele Vicente e doutora Dacilene Amorim, muito obrigada por esse show de conhecimento que tivemos aqui, obrigada por esclarecer o nosso público a respeito desse tema tão importante que é a judicialização da saúde. E voltamos com o próximo episódio. Obrigada a vocês que estão aí. Um beijo grande. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.